Diário de trade, dia 18/10/2021. O mercado abriu em gap de baixa, dando continuidade na barra de abertura, na queda. E podendo até pensar numa venda, uma vez que ele perde essa região, perde vários fundos aí de sexta-feira. Mas também tinha como região de suporte a mínima de sexta. Então não era uma... Aonde ele abriu para mim não era uma região confortável para venda. Até porque ele veio fazendo barra compradora, barra vendedora, barra compradora, barra vendedora, barra compradora, barra vendedora. Ou seja, veio sem vontade, né? Sem aquela intenção realmente vendedora de ter barras e sequências, né? Demonstrando força. E eu também não... Nesse movimento também não teve nenhum gap na perna, né? Eu não tenho diferença entre essa mínima e essa máxima. Até tem um gapzinho aqui, mas bem pequeno. Então não é um movimento que demonstra força. Então eu preferi aguardar essa queda para ver a continuidade dela, até como iria testar o fundo de sexta-feira que eu tinha registrado. Então fiquei observando. Então ela chegou, perdeu o fundo, perdeu numa barra forte, né? Numa barra praticamente fechando na mínima, com volume, né? Com o maior volume do dia. Ou seja, poderia ser uma barra de ignição, mas eu estava vendo ela mais com uma barra de exaustão, devido ao movimento de queda ter sido um movimento fraco. Então eu estava vendo ela mais como uma barra de exaustão do que uma barra de ignição. Então eu esperei para ver se haveria continuidade do movimento. A barra seguinte testou abaixo dela e não deu continuidade. Pelo contrário, quase que metade fechou, né? Metade da barra anterior, da barra de queda. Então eu falei, opa, o mercado não está vendedor. Para mim esse mercado não cai mais. E aí, como me deixou aqui um preço de fechamento de reversão, porque eu tenho mínima mais baixa, mínima mais baixa, e o fechamento já é em alta, então eu tenho um preço de fechamento de reversão, aonde a minha entrada fica na máxima, dessa barra, na superação dela, com stop na mínima. Então eu fiz esse trade, e aqui eu coloquei meu risco retorno, né? E aí ele bateu, aqui ele bateu uma vez o risco retorno, e aí eu trouxe o stop para o 0 a 0 e fiquei aguardando para ver se ele iria no segundo nível. E aí ele me deixou aqui um doji, então eu esperei para ver se a barra seguinte teria continuidade, se a barra fecharia aqui, testaria a média de 20, fecharia acima dela. E aí, como veio uma barra vendedora e me deixou um padrão de venda alinhado com a média de 20 que estava caindo, então eu optei por sair no fechamento dessa barra vendedora. Essa saída me deu 2 vezes o meu risco efetivo. Meu risco efetivo foi de 90 pontos. Eu saí dessa operação com 180 pontos. Então foi uma boa saída. Claro que agora que o mercado andou, tudo isso seria fácil, né? Era só segurar o trade no 0 a 0 e pegar essa movimentação, mas não era isso que o mercado me mostrava na hora. Até porque se eu não tivesse saído nessa barra,
Se eu não tivesse saído nessa barra, eu teria saído nessa daqui porque falhou o topo. Ela veio testar o topo e falhou. Então poderia estar até entrando numa lateralidade que poderia vir testar fundo de novo para depois voltar e ficar aqui brigando dentro de um caixote. Então saí com 2 vezes o risco, foi a única operação do dia. Até mais, tchau, tchau.